I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's... Semelhante. No dia 15 de março, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, o fundo tem 160.896 cotistas. 2. Primeiro, ele anunciou que não houve alteração no preço de subscrição das novas cotas da 11ª emissão. Então, permanece R$ 100,19. Esse aí curtinho. Aí vem outro fato relevante, dizendo que o BTLG assinou um aditivo ao contrato de venda dos galpões Itambé São Paulo, Supermarket, que fica na Dutra, no Rio de Janeiro, Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo. Esses 4 galpões, você deve se lembrar, haviam sido vendidos para o Mogno Logística, a prazo, né, a prestações. O fundo venderá apenas os imóveis Itambé São Paulo, Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo. O imóvel Supermarket Dutra, do Rio de Janeiro, será integralmente devolvido ao fundo. Então, antes de seguir, vou fazer alguns comentários. A gente vinha falando de fatos relevantes, eu me lembro de 2, pelo menos, BTLG dizendo o seguinte: olha, venceu, era para a gente ter recebido do Mogno Logística o valor de X milhões de reais, mas a gente renegociou e passou isso para mais para frente, ou parcelou, não sei o quê, e não tinha acréscimo de juros, inclusive. Então, eu cheguei a falar que, isso parece cortesia com chapéu alheio, afinal de contas, o dinheiro é do cotista. Leio sempre os relatórios do Medeiros e ele estava criticando bastante isso. Como que renegocia e não põe custo nessa renegociação e tudo mais? E no último eu falei assim, gente, entenda o seguinte, da minha cabeça, sem ter falado com ninguém. O comprador está com dificuldade de honrar a compra. O vendedor quer vender, ele não quer desfazer a compra, ele quer vender. Não é por acaso que ele quer vender. Mudou totalmente o perfil do fundo, eles não querem desfazer o negócio e receber os imóveis de volta. Então eles estão se esforçando para ver se o negócio, né, prevalece e eles vendem os imóveis e tocam o BTLG da forma com que agora pretendem, com a característica, com o perfil que pretendem. Então, agora sai um fato relevante, dizendo que foi feita uma grande renegociação, não apenas de mudar a data de pagamento, coisa assim, mudando, ao invés de vender 4 imóveis, vende 3 e o fundo recebe de volta um dos imóveis. Então agora vamos ver melhor como que fica essa estrutura. O valor total da venda vai ser de R$ 153.952.450,77, acrescido de R$ 5.933.196 de correção monetária e indenizações. Então aquilo que não vinha aparecendo, não ia sendo cobrado, agora sim, agora foi cobrado. A estruturação de uma securitização para quitação integral do saldo do preço está em fase final, e após o recebimento da totalidade do preço, a venda gerará lucro de R$ 5,71 por cada cota. E aí vem um material bem mais detalhado, né, uma apresentação de slides, que eu quero também aproveitar para mostrar. Primeiro vem uma nota, palavra do gestor, e aí eu destaquei o seguinte, isso que eu coloquei aí sublinhado em vermelho. Visando garantir o melhor desfecho para o fundo e os cotistas, em respeito à confidencialidade da operação, algumas informações de cunho comercial e sensíveis haviam sido até então preservadas. Que informações são essas? Aquilo que a gente vinha falando, que o Medeiros vinha falando nos relatórios e que eu vim explicando aqui. Então, os gestores provavelmente já estavam deslumbrando essa operação toda, esse desfecho, essa grande engenharia, que você vai ver que o vendedor ajudou a operação sair dentro do possível, né? Então, cara, tinha que pagar hoje, eu sei que você não tem como pagar, vamos jogar isso para mais 2 meses, mas mais 2 meses ok, esperando cair dinheiro no céu, no Mogno Logística para pagar? Não, mais 2 meses para dar tempo da gente estruturar tudo isso que está sendo planejado, e aí a gente anuncia totalmente ao mercado. Né? Então, eu falava, apesar de ser estranho, se dar mais prazo e não cobrar uma contrapartida para isso, a gente tem que também admitir que eles estão fazendo isso com toda a transparência, a tal ponto de escrever no fato relevante, não tem nenhuma mudança de valor. E agora estão explicando. A gente não podia falar antes, porque tinha informações sensíveis a uma operação que estava sendo estruturada. Então, é a primeira coisa que eu achei interessante destacar.
E depois da operação em si, olha lá, ó. Resumo da transação. Finalização da venda de ativos do BTLG. Uma geração total de 5,71 por cada cota de lucro na venda. O lucro representa aproximadamente 10 vezes o resultado recorrente do fundo e tal, mas o que eu queria mostrar mesmo é mais essa parte em azul aqui, ó. R$ 1,20 do resultado adicional ao retorno do BTLG Dutra e mais 0,35 de correção em multa. Então, tudo aquilo que foi postergado, sem multa, sem juros, agora está aqui, está sendo cobrado. E esse 1,20 de resultado adicional do retorno do BTLG Dutra não está tão explícito, não ficou tão claro para mim, mas o que eu estou entendendo é que o galpão voltou por um preço mais baixo do que saiu. Entendeu? Ó, eu vou te vender, você tem que me pagar 100. Você quer me devolver? Eu recebo de volta por 90. Estou dando um mero exemplo aqui, não sei se são esses valores. Mas isso que eu entendi da operação e deles falando, ó, tem um retorno adicional pelo recebimento de volta do galpão. Me parece que o BTLG está recebendo o galpão por um valor menor do que aquele que vendeu, tá? Então, isso é 0,35 em valores monetários e 1,20 nessa diferença de por quanto eles estão recebendo o galpão de volta. O retorno do BTLG Dutra ao portfólio é um ativo de maior alinhamento com o portfólio do fundo e abaixo de condições comerciais atrativas e abaixo do custo de reposição. E com isso conclui a venda dos 3 outros imóveis da negociação. A finalização da venda será de forma securitizada. O que o BTLG tem a ver com essa securitização? Ele tem a receber, ele não tem a pagar. Não é ele que precisa securitizar nada, mas o Mogno Logística vai securitizar os contratos de locação dos outros imóveis, para então levantar recurso e poder pagar o BTLG. Muito, então, parecido com o que a gente acabou de ver de GGRC com a HGLG. Muito parecido. Eu tenho que pagar, não tenho como emitir, não estou conseguindo emitir cotas, então vou ceder contratos de locação. Só que, nesse caso, veja lá, o que o GGRC cedeu de contrato de locação? Outros contratos de outros imóveis que já eram do fundo, integralmente pagos pelo fundo e tudo mais. O Mogno estava assim, olha, o imóvel é meu, mas eu não paguei por ele ainda. O contrato de locação é meu, mas eu não paguei por ele ainda. E eu vou ceder estes contratos de locação. Então, evidente que isso foi feito a 4 mãos, Mogno com BTG, né, tentando fazer da melhor forma possível com que a operação seja concluída. Aquilo que eu disse, não é a intenção do BTLG receber esses imóveis de volta. Ele quer vender, né? E ele está ajudando, não financeiramente, mas ele está ajudando, até porque agora está vendo cobrança de multa, juros e tal, ajudando a estruturar toda essa operação do CRI, para que o Mogno, então, consiga recursos para pagar pelos imóveis que vai comprar. 3 imóveis ao invés de 4 dessa vez. Então, a finalização da venda vai ser de forma securitizada. A venda dos ativos do BTLG, agora são 3 e não 4. Então, quando eram 4 ativos, o fundo receberia 178 milhões. Agora ele recebe 153 milhões pelos 3 ativos. Esses 5,9 aqui de multa e indenizações. E esses 18,2, ó, valor considerado do BTLG Dutra no retorno ao fundo. Então, volta um ativo por este valor, tem multa e indenizações e tem a parte que vai receber em dinheiro. Então, isso representou um aumento de 5% em relação ao que o fundo receberia se tivesse vendido e recebido pelos 4 imóveis. E aí, a operação de securitização, olha que interessante. Termos de finalização da venda. A exclusão do ativo do portfólio vendido aumentou o lucro total em R$ 1,20. O BTLG Dutra retorna em condições comerciais atrativas e o CRI não é esse slide ainda, peraí. O BTLG vai receber 44,4 milhões de caixa pela finalização da venda. Então, esse slide prepara para o próximo. As informações em cima, praticamente, a gente já tinha dito. Então, o BTLG vai receber em grana 44 milhões e 400 mil reais pela finalização dessa venda. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai ser um dos compradores do CRI que o Mogno vai emitir, né, dos contratos de locação que o Mogno vai ceder para emissão do CRI. Então, o BTG está dizendo aqui, ó,
um rápido reinvestimento do caixa recebido acima do custo das dívidas que ele já tem. O crédito apresenta um patamar de risco atrativo e rentabilidade acima do mercado. Qual que é o patamar de risco? Os contratos de locação que ele já conhecia, que ele tinha dentro do fundo enquanto os imóveis pertenciam ao BTLG. Ele conhece esse risco. O BTLG investirá parcialmente no CRI, aproximadamente 40 milhões e meio de um total de 54 milhões, a IPCA mais 8,6. O prazo do CRI vai ser algo entre 7 e 10 anos, não está concluído ainda, e o CRI ajudará a compensar a posição passiva em CRI atrelada à inflação dentro do próprio portfólio do BTLG. Então, a estratégia de venda dos créditos no curto e médio prazo e um carrego atrativo de inflação e possibilidade de liquidez. Então, olha lá, ó, o fundo recebe 44 milhões e 400 de caixa pela venda dos 3 imóveis e já reinveste 40 milhões e 400 do total de 50 milhões e pouco que vai ser do CRI. Então, veja como essa estrutura está sendo feita a quatro mãos. O próprio vendedor vai ser o comprador da imensa maioria, uns 80% do CRI. Então, o próprio vendedor vai acabar financiando o Mogno Logística para que ele consiga pagar pela compra, e no caso do BTG, pela venda dos 3 imóveis. Pô, mas tá fazendo isso por quê? Porque é brother? Não, porque ficou interessante toda a operação para o fundo. Então sentaram lá e montaram uma engenharia que, com isso, o fundo investe neste CRI para receber IPCA mais 8,6. O fundo é devedor de 2 CRIs por alavancagens que fez em outras operações, um deles de 71 milhões e 600 que custa IPCA mais 5,9 e outro de 40 milhões que custa IPCA mais 5,92. E agora ele é credor de um CRI de 40 milhões e meio do qual ele recebe IPCA mais 8,6. Então é como se tivesse matado a outra dívida aqui, ó. Como se ele tivesse reduzido a alavancagem dele e com um carrego positivo. Ele fica devedor disso aqui. Arthur, por que não simplesmente não paga antecipadamente o outro CRI? Considerando que possa. Porque economicamente não faz sentido. Ó. Isso claramente o carrego positivo. Eu devo 40 IPCA mais 5,9, eu recebo 40 IPCA mais 8,6. Vamos ficar carregando as duas coisas, pagando e recebendo. Esse carrego é positivo para o fundo. Então, essa foi a grande operação, né, do grande fato relevante da semana. Veja que baita engenharia para que, primeiro, consiga concluir a operação, não no seu total, então não ia dar, cedendo os recebíveis, não ia dar para levantar dinheiro para pagar os 4, então pelo menos a gente vende 3, Mogno ficar com 3, e para isso eu tenho que emitir um CRI, né? O Mogno tem que emitir um CRI. Então tá bom, a gente vai lá e vai comprar uma boa parte desse CRI a uma taxa que está longe de ser baratinha, então interessa para o fundo, fica caro lá para quem cedeu, pelas condições do mercado, e aí sim, operação feita, resolvida, volta um imóvel para o fundo, mas 3 deles saíram. André, pode ter crítica em relação ao custo, seja lá o que for, mas foi bonita essa transação, foi, né? Que belíssima engenharia, né? Sem querer falar quero dizer o seguinte, que coisa legal que deve ter sido sentar os 4, mais uma securitizadora e desenhar toda essa engenharia. Eu tenho certeza que para quem esteve envolvido, eles devem estar muito felizes de ter encontrado essa solução. Ou, vamos falar um português bem claro, eles devem ter tido um tesão de conseguir resolver essa situação, de sentar na mesa, faz conta daqui, desenha dali, não, assim não vai dar, então tira o imóvel da Dutra, vamos ver se dá, e lá, pum, conseguimos encaixar uma solução para o problema. E uma solução Sim. que financeiramente me parece que ficou interessante. Esse é o ponto, né? Dá para ver que foi negociada a solução, porque é uma solução que tem, né, os sintomas do ajustes financeiros dos dois lados, né? Na prática, o que aconteceu aí, né? De fato, o MGLG pagou uns juros, né, para o BTLG, pelo demora da operação, pagou esses juros na forma de devolver o imóvel num preço menor, né? Pagou mais caro, devolveu por menos, e ficou um dinheiro na mesa aí. E o interessante da securitização é que eu fiquei com a impressão, eu não vou dizer com convicção, mas eu fiquei com a impressão de que o próprio
BTLG que vai pôr o dinheiro no CRI, ou seja, ele não é a formalização, esse CRI, mas na prática ele está vendendo a prazo o imóvel para o MGLG, né? O banco, o fundo imobiliário agindo como se fosse um banco, que é uma coisa que o Risla já fez com alguma fazenda ou não, né? Mas do mesmo jeito que comprar parcelado é uma forma de dívida, vender parcelado é uma forma de crédito, né? Sim, literalmente você vai receber juros pela venda do imóvel. A RBR fez isso, eles queriam vender um imóvel, era uma laje só, não era um imóvel tão caro. O comprador falou, tá bom, eu quero comprar, mas primeiro eu vou no banco pegar financiamento. Falou, não, senta aqui. A gente vende para você em X parcelas a X de juros. A RBR fez isso. Tá bom, agora, tá aqui, ó. O BTLG não estava com esse dinheiro em caixa, então eles têm que fazer uma engenharia de que cede os contratos de locação, entra o dinheiro pelo CRI, e aí sai do caixa para comprar o CRI novamente. Muito provavelmente. Mas sim, é o dinheiro do próprio BTLG que está financiando o negócio. Então, como eu disse, existia ali um esforço para que o negócio fosse concluído. O BTLG claramente não quer voltar atrás dessa operação, eles querem vender os imóveis, e aí eles conseguiram financiar o comprador, mas financiar IPCA mais 8,6, né? Uma taxa bem atrativa para quem vai receber. E colocaram uma multa pelos atrasos que vinham acontecendo recorrentemente aí. E eu entendi que o galpão está voltando para um preço abaixo do que saiu. Não sei se você entendeu assim também. É um jurinhos, né? É a forma de cobrar os juros, é a forma de você formalizar Sim. os juros. Então, isso que a gente viu essa semana, essas duas operações, eu dei uma entrevista recentemente lá para a Marília, da Exame, a Marília Almeida, e ela estava perguntando sobre os efeitos de juro alto, inflação alta e tal. E aí eu estava dizendo que para os fundos de papel é bom, para os fundos de tijolo com contratos firmados é bom, pela reposição da inflação e tal, e que o efeito ruim vem no que acontece com a economia e vem fechar a janela de emissões, e que o perigo está em fundos que fizeram compras a prazo e que podem ter dificuldade de honrar os seus pagamentos. Vimos duas operações que tiveram solução, mas esse risco está aí, né? Tem outros fundos que têm obrigações a pagar, né? Que compraram parcelado. Tomara que todos eles encontrem essa saída da securitização, enquanto essa janela não fecha também, no sentido de que ela é mais demorada de fechar, mas como que faz? Qual que é a diferença da, vamos dizer, a janela do financiamento da dívida e a janela do equity, do capital? Quando o negócio é pedir dinheiro emprestado no mercado, e isso indiretamente é feito com a cessão de recebíveis para CRI, primeiro, o mercado pode falar, não me interessa, o retorno é muito baixo para o nível de risco que você está me mostrando, ou então me interessa, mas não nessa taxa. Então eu não quero IPCA mais 8,6, eu quero IPCA mais 12. Já pensou um fundo sendo devedor de um CRI High Yield? Né? Tem fundo credor aos montes de CRI High Yield. Já pensou um fundo sendo devedor de CRI High Yield? Não necessariamente porque o recebível é ruim, mas porque tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,5, mais 7, e aí você tem que colocar prêmio de risco nessa história, ou porque o fundo já está bastante alavancado e isso vai aumentar a alavancagem dele, aumenta o risco, então o tomador do CRI quer mais retorno. Então essa janela do crédito ela não fecha igual para todo mundo, vamos dizer assim, mas mesmo havendo o dinheiro disponível, pode ser que não seja viável do ponto de vista financeiro. Muito similar ao que acontece com a janela da emissão de cotas. Assim, não está fechada. Qualquer um pode anunciar uma nova emissão de cotas. Só que o meu fundo está negociado a 20% abaixo do patrimonial. Se eu emitir, esse dinheiro vai custar caro demais, certo? Eu vou vender essas cotas barato demais, significa que eu encareci o dinheiro que vai entrar para o fundo. Então são situações muito parecidas. A emissão de cotas está muito caro, porque os fundos estão abaixo do patrimonial e porque a situação como um todo, política no mercado, tem pouca gente interessada em investir em novas cotas de fundo imobiliário. E o crédito ele vai ficando caro
pelo que está acontecendo com o juro no país, certo? E quando você vê uma situação em que um fundo está muito alavancado, o fundo precisa, como eu sempre falo, se o vendedor, no caso o vendedor do CRI, conjuga o verbo precisar, o comprador tem sempre vantagem. Né? Tem mais fundos? Isso pode acontecer mais ao longo do ano, André? A gente vai observar isso acontecendo mais vezes? Tomara. Comentar rapidinho que você falou, juros altos é bom para fundo de papel até certo ponto, né? Depois sim, falamos bastante semana passada até. Sim, sim. É que essa adoção, concordo com você, a janela está fechando, nunca está fechada, não está, né? Ela não é impossível nunca, mas pode chegar um momento em que não vale a pena você alavancar, né? A gente saiu de um Brasil de 2% e está indo para um Brasil de 14%, em um ano praticamente. Então, vamos alavancar com juros baixos, comprando caro, para uma situação em que agora as coisas estão baratas, mas o juros está tão alto que a conta talvez não comece a fechar, né? Eu gosto de alavancagem, mas eu odeio o cara que se enrosca, né? O cara coloca a corda no pescoço. Não, vou alavancar aqui e depois eu preciso fazer uma coisa. A alavancagem não se resolve sozinha, ela não é linear, ela está cheia de degraus no meio do caminho. Isso aí, mais uma vez, está dando problema. Nem é novidade, está dando problema. Né? Mais uma vez está dando problema. Quer dizer, tem que alavancar com planejamento, né? Vou comprar parcelado, depois a gente vê o que faz. Pô, isso aí não é... Não dá para assumir esse risco, né? Sim, não. Você tem... É que juros foi de 2 a 12. Cap rate do mundo real não fez isso, né? Então, se a operação que você justifica com cap rate de 6 e juros de 2, ainda que você consiga um cap rate de 9 ou um juros de 14, daí não justifica você alavancar, né? Isso estrangula, aspas, fecha a janela de alavancagem. E tão pior para quem for obrigado a alavancar, não é nem voluntário, né? O cara se colocou a corda no pescoço e olha só, vai ter que alavancar. Nossa Senhora de Lourdes. Ou emite e vai saber se consegue, ou alavanca e vai saber se alavanca. É claro que subindo o juros suficiente vai aparecer gente para pôr dinheiro lá no crédito da Redditor, mas é uma situação também de corda no pescoço. É isso aí, a gente vai ver. A questão do cap rate que você falou é relevante, né? Assim, os imóveis não acompanham na mesma proporção. Ninguém vai vender uma coisa